Saudações, estudante. Aqui é o professor Israel. O tema da nossa conversa hoje é matriz inversa e cálculo do determinante. Na aula de hoje vamos aprender o conceito de matriz inversa, vamos aprender a calcular a matriz inversa e aprender a calcular o determinante de matrizes de ordem 2 e 3. Então vamos lá. Vamos iniciar com o conceito de inversibilidade. No dicionário, inversibilidade é a qualidade daquilo que é inversível ou do que se pode inverter. Poderíamos grafar como invertibilidade. Então, por diversas vezes eu vou usar inversibilidade ou invertibilidade e estarei querendo dizer a mesma coisa. Para entender melhor o conceito de inversibilidade, eu vou me apoiar num outro conceito que é próximo, que é o conceito de simétrico e oposto. Então, eu pergunto a você, qual que é o oposto do número 2? Talvez você não tenha dificuldade, você responde logo, né? O oposto do número 2 é menos 2. E se eu disser, qual que é o simétrico do número 5? Mais uma vez, muitas pessoas respondem sem dificuldade que o simétrico do número 5 é menos 5. Porque oposto, simétrico são palavras sinônimas. Então, se eu te perguntar oposto ou simétrico, eu estou sempre fazendo a mesma pergunta, né? Quem está à mesma distância em relação à origem? Tá? Seria aquela definição mais fundamental de oposto ou simétrico de um número. Mas nós temos uma definição um pouco mais algébrica para oposto e simétrico. Então vamos lá. Que definição é essa? Qual que é a definição formal de oposto e simétrico, que é diferente dessa que nós conhecemos no ensino fundamental? Tá? No ensino fundamental a gente aprende, o simétrico de um número é o número que está à mesma distância da origem em relação à reta numérica. Tá, essa definição é válida, tá? Não estou dizendo que ela não seja válida, é válida sim. Mas nós queremos agora construir uma segunda possibilidade de nos referir ao conceito de simétrico e oposto, mas uma perspectiva um pouco mais algébrica. Então vamos colocar a definição aqui para vocês verem. Vou chamar de simétrico ou oposto de um número k, tá? Então tá aqui, de um objeto k, deu uma generalizada aqui boa. O número ou o objeto menos k, tá o quê? O que deve acontecer? Se eu pegar esse objeto k ou esse número k e somar com o simétrico ou oposto dele, que eu estou chamando de menos k, isso tem que ser igual ao elemento neutro da adição. No caso, se for números, seria o zero. Se fosse, por exemplo, um objeto matriz, qual que é o elemento neutro da adição de matrizes? A matriz nula, né? Aquela matriz que tem todos os elementos iguais a zero. Então, vamos verificar. A gente perguntou lá, qual que é o oposto de 2? Aí a pessoa respondeu menos 2. Por quê? Porque se eu pegar 2 e juntar com o simétrico dele, no caso o candidato aí é menos 2, a resposta é o elemento neutro da adição. E realmente dá zero. 2 mais menos 2 dá zero. Então, por isso eu posso dizer que menos 2 é o oposto ou simétrico de 2. Tá? E se eu fizer com 5, que nós tínhamos perguntado também qual que era o simétrico de 5, né? Se eu pegar 5 e juntar com o simétrico dele, ou o oposto dele, que é menos 5, isso também me dá o elemento neutro da soma. Então, de fato, menos 5 é o oposto ou simétrico de 5. Então, a gente acabou de construir aqui uma definição algébrica para o conceito de simétrico e oposto. Então, se eu digo que o número é oposto do outro, quer dizer que quando eu juntar os dois, uma soma, a resposta tem que ser o elemento neutro da adição. Então, uma vez que temos feito aí uma definição formal para o oposto simétrico, que é um conceito que está próximo ao de inversibilidade que nós queremos construir, vamos lá. Qual que é o inverso do número 3 sobre 2, da fração 3 sobre 2? Muitas pessoas sabem que o inverso de 3 sobre 2 é a fração 2/3. Se eu fizer uma nova pergunta nesse sentido, qual que é o inverso do número 3? Novamente, uma grande maioria vai responder que é 1/3. De fato, é mesmo. 1/3 é o inverso do número 3. A grande questão é, por quê? Então, mais uma vez, nós queremos terminar com uma definição formal do que seria inverso de um elemento. Esse elemento pode ser um número, pode ser uma matriz. Tá? Então, vamos deixar de uma forma bem genérica. Vamos construir aqui uma definição formal para inverso de um elemento. Vamos denominar inverso do elemento k, o elemento k', tal que o produto desse elemento k
pelo seu suposto inverso, né, que seria o K', resulte no elemento neutro da multiplicação. Então, se forem dois números, pega um número e multiplico pelo inverso dele, tem que dar 1, que é o elemento neutro da multiplicação de números. Se fossem matrizes, quando eu pegar uma matriz e multiplicar pela inversa dela, tem que dar o elemento neutro da multiplicação de matrizes, que, sabidamente, pela aula passada, conhecemos ser a matriz identidade. Então, em álgebra, se eu pegar um elemento K e multiplicar por K', que é o inverso dele, isso tem que dar 1, caso K e K' sejam números. E como o K está multiplicando o K', eu posso aplicar a propriedade, tá, do cancelamento e dizer, né, entre várias aspas, que eu vou passar o K para o outro lado dividindo. Daí eu teria então que o inverso de um elemento é exatamente 1 sobre esse próprio elemento. Vamos lá fazer o teste. Será então que se eu aplicar essa definição para o número 3 sobre 2, eu vou chegar em 2/3? Vamos testar. Vamos comprovar que o inverso de 3 sobre 2, de fato, é 2/3. Então, 3 sobre 2 vezes o inverso dele tem que dar 1. Então, o inverso dele tem que ser igual a 1 dividido por 3 sobre 2. Divisão de fração, né? Conserva a primeira, que é 1, multiplica a segunda fração invertida, 3 sobre 2 vira 2/3. Conclusão, K' tem que ser igual a 2/3. Está valendo. Então, K vezes K' igual a 1 é uma definição válida para inverso de um elemento. Vamos testar também para o número 3, que a gente tinha perguntado antes, né? Então, a gente perguntou, por que o número 1/3 é o inverso de 3? Então, porque ele atende à definição de inverso de um elemento, né? Vamos comprovar isso. Então, 3 vezes o inverso dele tem que dar 1. Conclusão, o inverso dele tem que ser igual a 1 dividido por 3. 3 está multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Está feito. Então, chegamos à conclusão que essa definição funciona muito bem para inverso de um elemento. Então, consolidando, oposto simétrico, a soma tem que dar o elemento neutro da soma. Se for inverso, o produto entre o número e o seu inverso tem que ser o elemento neutro da multiplicação, ou do produto. Ok? Matriz simétrica ou oposta. Esse tópico já foi visto na aula passada, mas agora nós vamos retomar essa discussão sob a perspectiva da construção que acabamos de fazer, onde percebemos que, ao somar dois objetos simétricos, a resposta tem que ser o elemento neutro da soma. Tá? Então, faremos isso para as matrizes agora. Então, vamos lá. Seja K uma matriz. Então, a simétrica ou oposta de K, como a gente já viu na aula passada, é a matriz menos K. Com isso, pela definição que a gente tem de simétrico e oposto, se eu juntar a matriz K com a simétrica dela, com a menos K, isso tem que ser igual ao elemento neutro. Tem que ser igual a 0, mas é o zero de matriz, seria a matriz nula, tá, pessoal? Então, vamos ver isso aí na prática, com as matrizes propriamente ditas. Consideremos K como a matriz ABCD e a simétrica, a menos K, só trocar os sinais, a gente viu na semana passada, né? Menos A, menos B, menos C e menos D. Quando eu fizer a soma de K com menos K, A menos A vai dar 0, B menos B vai dar 0, C menos C vai dar 0, D menos D vai dar 0. Então, de fato, o que resulta da soma entre a matriz e a sua simétrica, ou a sua oposta, é o elemento neutro, que seria a matriz nula. Está feito aí, mais uma vez, reforçando o conceito de simétrica e oposta. E, enfim, chegamos na matriz inversa, propriamente dita. Então, no mesmo panorama da matriz simétrica e oposta, nós vamos nos apoiar naquela construção que fizemos anteriormente sobre o conceito de inversibilidade. Então, seja K uma matriz quadrada de ordem n, matrizes inversas sempre serão quadradas, tá, pessoal? Se a inversa da matriz K existir, ou seja, nem sempre existe, né? Ela será do tipo 1 sobre K, ou K na menos 1. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 a menos 1. 1 sobre 3 é a mesma coisa que 3 a menos 1. Então, vou falar que 1 sobre K seria K na menos 1. Então, o produto dessa matriz K por K na menos 1, que seria a inversa de K, resultará no elemento neutro da multiplicação de matrizes. E o elemento neutro da multiplicação de matrizes nós já sabemos ser a matriz identidade desde a aula passada.
Com isso, nós podemos afirmar o seguinte, que quando eu faço o produto de uma matriz K pela inversa, quando existe, né, eu estou chamando de K na menos 1, a inversa de K, isso obrigatoriamente tem que ser igual à matriz de identidade de ordem N. E N é exatamente a mesma ordem da matriz K. Tá? Então, essa é a definição de matriz inversa. Vamos para o exemplo, que o exemplo fala muito mais do que aquele tanto de coisa que eu escrevi lá. Então, determine se existir a matriz inversa da matriz K, e K é uma matriz de ordem 2, cujos elementos são 5, 8, 2 e 3. Como que eu faço, professor? Como é que eu acho essa inversa? Então, você começa assim. Você supõe que existe a inversa. Tá? Então, se existir a matriz inversa de K, eu vou chamar ela de K menos 1. E vou dizer que, como eu não sei quem ela é, vou atribuir valores para ela, quaisquer, A, B, C, D. Então, K menos 1 é uma matriz 2 por 2, com o A11 é A, o A12 é B, o A21 é C e o A22 é D. Está feito aí. Sempre assim, sempre assim. Sempre você começa falando que é inversa, você não sabe quem que é, então você tem que supor que é alguém, e aí você supõe que é uma matriz ABCD, qualquer. Tá? Daí, próximo passo, aplica o conceito. Qual que é o conceito que você tem de inversibilidade? O conceito que eu tenho é que quando eu pego uma matriz que eu conheço e multiplico pela inversa dela, tem que dar o elemento neutro, da multiplicação de matrizes. Então, K vezes K na menos 1, matriz K vezes a inversa dela tem que ser igual à matriz de identidade de ordem 2, porque a matriz K é de ordem 2. Daí, você faz a multiplicação. Pega a matriz K, 5, 8, 2 e 3, multiplica pela suposta inversa, né, que você pegou ela aí, que é ABCD, admitiu, né, que fosse ABCD, essa matriz inversa, e isso tem que ser igual à matriz de identidade de ordem 2, 1, 0, 0, 1. Agora vamos fazer a multiplicação de matrizes. Então, linha por coluna, de forma ordenada, como nós aprendemos na semana passada. Vai ficar assim, linha 1, coluna 1, 5A mais 8C. Linha 1, coluna 2, 5 vezes B mais 8 vezes D. Aí depois vem linha 2, coluna 1, elemento 21. 2 vezes A mais 3 vezes C. Linha 2, coluna 2, elemento 22. 2 vezes B mais 3 vezes D. E continua igual à matriz de identidade 1, 0, 0, 1. Como estamos sem espaço aqui, vamos limpar a página, passar para cima. Então, aquele resultado que a gente obteve está aqui novamente. Isso daqui agora é uma igualdade de matrizes. A igualdade de matrizes, ainda que não tivéssemos tratado de forma expositiva na aula passada, estava no material escrito. A igualdade de matrizes, então, consiste em igualar os elementos correspondentes. Né? O A11 de uma matriz tem que ser igual ao elemento 11 que está do outro lado. Então, no caso aqui, vamos pegar aqui vamos construir um sistema, né? Com essas igualdades de matrizes. Vamos pegar aqui o 5A mais 8C. Esse termo da matriz que está à esquerda tem que ser igual ao número 1, que é o A11 da matriz que está à direita. Pronto, vira uma equação. Quem é a outra equação que tem A e C? É a de baixo, então vamos pegar ela. Vamos lá, 2A mais 3C vai ter que ser igual ao elemento correspondente que está do outro lado, é o 0, né? Está lá, o 0. Foi. Construiu o primeiro sistema. E do outro lado também dá para fazer um sistema. Olha lá. Vou pegar, vamos lá, 5B. Foi. 5B mais 8D tem que ser igual a 0. E depois 2B mais 3D igual a 1. Né? Então, vou pegar o 2B mais 3D. E ele também tem que ser igual a 1. Está feito. Agora nós temos que resolver esses dois sisteminhas formados aí. Olha, eu ainda vou ter uma aula com você sobre resolução de sistemas. Então, se você não sabe resolver o sistema, não tem problema. Acompanhe aqui o que vai ser feito, mas futuramente vamos discutir com mais profundidade as técnicas para a solução de sistemas simples como esses e talvez uns mais bem elaborados. Mas enfim, vamos pegar aqui o primeiro. Vamos resolver esse sistema aqui. Vou cancelar o termo A, por isso eu vou multiplicar a de cima, a equação de cima por 2 e a de baixo por menos 5. E aí eu vou fazer 2 vezes 5A, 10A, 2 vezes 8C, 16C, 2 vezes 1, 2.
Na de baixo agora, vou multiplicar tudo por menos 5. Menos 5 vezes 2A, menos 10A. Menos 5 vezes 3C, menos 15C. Menos 5 vezes 0, 0. Pronto. Agora eu vou juntar as duas equações novas que eu criei. 10A menos 10A. Olha lá, cancela. 16C menos 15C. Dá C. 2 mais 0, 2. Se eu tenho C igual a 2, eu posso voltar lá na segunda equação. Olha lá, vai girar para você. Vou voltar aqui e vou substituir o C lá no lugar dele. Então vai ficar assim. 2A mais 3 vezes o C, que é 2, tem que ser igual a 0. 3 vezes 2 é 6. Passo para o outro lado, menos 6. Passo 2 dividindo. O A só pode ser menos 3. Então eu resolvi o primeiro sistema e achei que o C vale 2 e que o A vale menos 3. Agora nós vamos resolver o próximo sistema. Então, vamos pegar ele aqui. 5b mais 8d igual a 0. 2b mais 3d igual a 1. Vou usar o mesmo artifício. Vou cancelar a letra b. Para isso, eu vou multiplicar a equação de cima por 2. A equação de baixo por menos 5. E vou obter as seguintes equações. Então, multiplicando em cima primeiro. 2 vezes 5b, 10b. 2 vezes 8d, 16d. 2 vezes 0, 0. Agora, multiplica todos os termos da equação de baixo por menos 5. Menos 5 vezes 2b, menos 10b. Menos 5 vezes 3d, menos 15d. Menos 5 vezes 1, menos 5. Com isso, soma as duas equações. E aí você tem 10b menos 10b, dá 0. Então, vamos lá, cancelou. 16d menos 15d, dá d. 0 menos 5, dá menos 5. Vou pegar esse d igual a menos 5 e vou substituir aqui, ó, onde girou para você, em 2b mais 3d igual a 1. Então, vamos lá. Vamos substituir. 2 vezes b mais 3 vezes o d, que é menos 5, tem que ser igual a 1. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Passo para o outro lado. Mais 15. 1 mais 15 é 16. Passo 2 dividindo. 16 dividido por 2. B só pode ser 8. Assim está resolvido o segundo sistema. Para quem não sabe resolver sistema, você pode sempre usar essa técnicazinha, tá? Quem você quer cortar? Eu queria cortar o B aqui. Então, quem está com B embaixo, você põe em cima. Quem está com B em cima, você põe embaixo. E troca o sinal deles, né, de algum deles, para conseguir fazer o cancelamento. Faça isso que você consegue resolver aí nos seus exercícios. Mas o conhecimento completo sobre solução de sistema linear só no nosso próximo encontro, tá? Mas vamos aprender também com detalhes. Não acabou o exercício, a gente ainda não achou a matriz inversa, mas ela já está praticamente pronta, né? Porque nós assumimos no início que K-1, né, ou seja, a inversa de K, era uma matriz qualquer, digamos ABCD. E olha lá o que nós encontramos ao resolver o sistema. Nós pegamos o A, valendo menos 3, pronto, o A está lá no lugar dele. O B valia 8, foi, B. O C, 2, então o C vale 2. E o D vale menos 5, pronto, o D é menos 5. Com isso, a inversa da matriz K é a matriz K-1, que vale menos 3, 8, 2, menos 5. E está resolvido, você acabou de encontrar a inversa de K. Matrizes inversíveis. Uma vez que os senhores já aprenderam a calcular a matriz inversa de uma matriz dada, vamos ampliar um pouco os nossos conhecimentos a respeito das matrizes que permitem esse cálculo de inversa. São as matrizes chamadas de inversíveis. Então, surgem algumas perguntas, né? Toda matriz quadrada admite uma inversa? Não, a gente já falou anteriormente. Outra pergunta. Como eu vou distinguir a matriz que é invertível da que não é invertível? Para poder fazer essa distinção, vai ser necessário conhecer um novo elemento da matriz. É um número que está associado à matriz e o nome dele é determinante. Então, esse determinante ele não vem de forma explícita na matriz, para você olhar ele. É só ler na matriz e falar, o determinante é esse. Não. O determinante ele necessita ser calculado e você tem que implementar algumas operações elementares para poder fazer esse número aparecer. E é sobre uma análise do determinante que nós decidimos se uma matriz é invertível, ou seja, se ela tem uma inversa ou se ela não é invertível. E aí, no caso, não adiantaria implementar aquele procedimento que aprendemos anteriormente para buscar a inversa, porque você não encontraria. Então, vamos falar um pouco mais a respeito disso. Como o determinante se relaciona, então, com matrizes invertíveis e matrizes não invertíveis? É o seguinte, a matriz inversível ela tem inversa, nós vimos anteriormente.
E o determinante de uma matriz que tem inversa sempre será diferente de zero. Se você fizer o cálculo do determinante de uma matriz e esse determinante for nulo, for igual a zero, a conclusão é que a matriz é não inversível, ela não vai ter inverso. Então, dessa forma, quando você olha para a matriz, a princípio você não sabe se ela tem inverso ou não. Seria necessário calcular o determinante. A partir desse valor encontrado no determinante, é que teremos condições de fazer uma afirmação se a matriz é invertível ou se ela é não invertível. Então vamos explorar um pouco essa ideia de determinante de uma matriz. Esse número associado à matriz, ele vai ser encontrado a partir de operações elementares, como dito anteriormente. Nós vamos indicar o número, né, chamado de determinante com a sigla DET. Então eu vou usar a sigla DET, vou usar o nome da matriz, né, a letra maiúscula à frente dessa sigla DET, o sinal de igual e o número encontrado. Vamos ver agora como que a gente encontra esse número. O procedimento para obter o determinante de uma matriz depende muito da ordem da matriz. Então vamos iniciar com uma matriz de ordem 1, aquela que só tem um elemento. Nesse caso é trivial. Em matriz de ordem 1, o determinante é o próprio elemento A11. Por exemplo, se eu te der a matriz A for constituída apenas do elemento A11, né, o 3 aí no caso, o determinante dela é 3. Então o determinante da matriz A é igual a 3. Ok? Vamos aprender agora o procedimento para encontrar o determinante de uma matriz de ordem 2. Então, para calcular o determinante de uma matriz de segunda ordem, você vai fazer a diferença, né, subtração, entre a multiplicação dos elementos que estão na diagonal principal pela multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária. Vamos mostrar isso na prática, eu acho que fica mais fácil. Então, aí nós temos uma matriz A de ordem 2. Eu vou calcular o determinante dessa matriz A e, para isso, eu vou buscar esses elementos aqui, ó, da diagonal principal. Esses elementos você tem que multiplicar. Então, você vai pegar aqui o A11 vezes o A22. Vai fazer a diferença, ou seja, subtração, pela multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária. Então, essa é a diagonal secundária. Você vai fazer o A21, tá aí, multiplicando o A12. Ao realizar esses cálculos, você terá o determinante da matriz A. Vamos por exemplo, o exemplo é sempre bem-vindo. Calcule o determinante da matriz M, 2, 3, 4, 5. Então, como dito antes, nós temos que fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal e depois subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, o determinante da matriz M vai ser 2 vezes 5 menos 4 vezes 3. Conclusão, o determinante da matriz M vai ser igual a 10 menos 12, portanto, o determinante da matriz M só pode ser menos 2. Então, menos 2 é o número associado à matriz M, que eu vou chamar de determinante da matriz M. Se você estiver trabalhando com uma matriz de ordem 3, os procedimentos para encontrar o determinante vão ser diferentes. Você vai precisar de adotar outros métodos. Existem vários métodos para proporcionar esse número, né, o determinante. Vou falar especificamente de um que é bem utilizado, que é a regra de Sarri. Essa regra de Sarri ela só é válida para cálculo determinante de matrizes de ordem 3. Não vai funcionar para matriz de ordem 2 nem para matriz de ordem 4. É exclusivo para matrizes de ordem 3. Então vamos ver como que funciona a regra de Sarri. O procedimento ele vai ser feito em 4 etapas. Primeira, você vai repetir as 2 primeiras colunas no final. Então, você tem 3 colunas, né? Depois da terceira, você vai repetir a primeira e a segunda. Segundo passo, você vai traçar 3 diagonais principais, vai multiplicar os elementos em cada uma dessas diagonais principais e vai obter os valores em cada uma delas. Quando terminar, você soma os 3 valores. Terceira etapa, você vai traçar 3 diagonais secundárias, vai obter o produto
dos 3 elementos de cada diagonal secundária. Assim que tiver obtido, você vai somar esses 3 valores. No final, basta fazer a diferença entre o valor encontrado com a soma, né, dos produtos das diagonais principais pela soma dos produtos das diagonais secundárias. Então, assim, falando assim, né, parece que é bem complexo, né? Mas tá aí, ó, calma, não é tão difícil assim. Vamos para o exemplo que talvez vai ficar mais fácil. Então tá aí o nosso exemplo, calcule o determinante da matriz M, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 2, 5, 8. Então um bom exemplo, ele pode dizer muito para a gente como funciona a regra de Sarri. Então a gente começa com a matriz M, como dito, né? Vamos retomar aí a primeira etapa do nosso procedimento, que é repetir a primeira e a segunda coluna no final. Então pega aí a primeira coluna, leva ela para o final, pega a segunda coluna, leva ela para o final também. Pronto, primeira etapa está feita. Só organizar essa matriz, aí está organizadinho agora. Depois, segunda etapa, traçar 3 diagonais principais e obter os produtos dos termos em cada diagonal. No final tem que somar os 3 valores encontrados. Então está aí a primeira diagonal principal, está feita. Depois disso, nós vamos multiplicar 1 vezes 5 vezes 8, isso dá 40. Então quer dizer que essa diagonal deu 40. Depois, essa é a segunda diagonal principal. Nós vamos multiplicar 2 vezes 6 vezes 2, isso deu 24. Quer dizer que nessa diagonal nós encontramos 24. Depois, essa é a terceira diagonal principal. Vamos multiplicar 3 vezes 2 vezes 5, isso deu 30. Então, nessa diagonal nós encontramos 30. Somando, 40 mais 24 mais 30, isso dá 94. Então, a soma dos produtos das diagonais principais deu 94. Segunda etapa foi concluída. Vamos para a terceira etapa. Vamos traçar 3 diagonais secundárias e vamos obter o produto em cada uma delas e depois vamos somar tudo para ver quanto que dá. Então, vamos lá. A primeira diagonal secundária está aqui, multiplicando. 2 vezes 5 vezes 3, isso dá 30. Então, nessa diagonal encontramos 30. Essa é a segunda diagonal secundária. Vamos multiplicar 5 vezes 6 vezes 1, isso também deu 30. Então, também nessa segunda diagonal secundária encontramos 30. E, por fim, essa será a terceira diagonal secundária. Vamos multiplicar 8 vezes 2 vezes 2, isso deu 32. Então, a diagonal vale 32. Agora, temos que somar esses valores, 30 mais 30 mais 32, que dá 92, e está feito. Nós concluímos a terceira etapa do procedimento. Vamos encerrar. O quarto procedimento é executar a diferença entre a soma encontrada nas diagonais principais pela soma encontrada nas diagonais secundárias. Então, fica assim. Determinante da matriz M vai ser o 94, que é o valor que se achou na soma das principais, está aqui, menos o 92, que é o valor que se achou na soma das diagonais secundárias, está aqui, está feito, 94 menos 92. Concluiu a quarta etapa, o determinante da matriz M é 2. E assim, encerramos o cálculo determinante de uma matriz de ordem 3.